você online, aonde você estiver, se conecta com Deus, porque Deus ele tem algo para falar ao seu coração. E antes da gente ir para a mensagem, eu quero só celebrar ontem, né? Nós tivemos o nosso espetáculo de Natal do Kids. Quem veio? Levanta a mão assim, ó. Quem veio? Glória a Deus. Não foi lindo? Não foi muito legal? Glória a Deus. Foi lindo, lindo, lindo. Aqui 3 sessões lotadas, crianças aqui pulando, se divertindo, ouvindo sobre Jesus, né? E é isso que a gente faz além do Videira Kids. A gente celebra o nome de Jesus. Glória a Deus por causa disso. E glória a Deus porque você acredita na gente também, no que a gente tem feito ali para o seu filho cada vez mais conhecer quem é Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor, Deus, Pai, cuida das nossas vidas, porque o Senhor, Deus, não nos conhece apenas de ouvir falar, o Senhor conhece o nosso nome, o Senhor sabe quem nós somos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, nós celebramos porque o Senhor é esse rei eterno, esse rei, Deus, Pai, que um dia virá buscar, Pai, o teu povo. Um dia, Senhor, ó Pai, estaremos com o Senhor eternamente, mas até lá eu peço que o Senhor, Deus, Pai, nos dê sabedoria, cuide das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa sentir a tua presença. Usa a minha vida, fala, Deus, ao teu povo hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar uma nova série e eu quero começar lendo o texto base dessa série que se encontra lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 30 até o 33. Você pode acompanhar no telão ou aí na sua Bíblia. Vamos lá, diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Repita comigo: reinará para sempre. Sobre o seu povo de Jacó. E o seu reino jamais terá fim. O seu reino jamais terá fim. A nossa série que nós vamos iniciar hoje, nós vamos finalizar no dia 19, na grande celebração que nós vamos fazer, tem como título O Rei Eterno. O Rei Eterno. Nós cantamos isso hoje no início sobre esse Rei Eterno. E é interessante que esse texto, ele termina com uma frase dizendo assim: e esse reino jamais terá fim. E essa frase, ela mostra muito quem é esse Rei Eterno. Esse Rei Eterno é o rei desse reino que jamais terá fim. Esse Rei Eterno é esse Rei de amor, é esse Rei onde o seu reino prevalecerá, onde o seu reino vencerá, onde o seu reino não terá fim. É esse o Rei Eterno que nós estamos falando aqui, que Apocalipse fala que é o Alfa, que é o Ômega, que é o início, que é o fim, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará, que todos o adorarão eternamente, porque Ele é o Rei Eterno, porque Ele é Jesus, porque Ele venceu a morte, porque Ele não morreu em vão, Ele ressuscitou ao 3º dia, e hoje nós podemos celebrar o nome dEle. Celebra o nome de Jesus aonde você estiver aí, dá uma salva de palmas para Jesus, porque é sobre esse Rei Eterno, é sobre esse Rei Eterno. A nossa vida depende desse Rei Eterno, desse Rei que jamais nos abandonou, desse Rei que segura nossas vidas, desse Rei que cuida de cada um aqui nesse lugar. Mas por que eterno? Por que um Rei eterno? Eu quero que você entenda que Jesus, esse Rei eterno, ele aparece na história humana de como homem ali naquela manjedoura ao seu nascimento, que é o que nós celebramos no Natal, né? O nascimento de Jesus. Ele vem à terra, ele nasce de Maria, José, seu pai, e ele é colocado em uma manjedoura, ali numa estrebaria, com animais ao seu redor. E essa é a primeira visão desse Rei Eterno
que nós temos. E esse Rei eterno, Jesus, ele veio com a missão de estabelecer o seu reino aqui, de nos mostrar o que era o seu reino, de nos dizer o que é o seu reino. E a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que o reino de Deus, ele precede muito antes o nascimento dele, quando ele foi colocado ali naquela manjedoura. O reino de Deus é muito antes do que apenas Jesus ter nascido ali no meio de animais e depois crescer e cumprir a sua missão. O reino de Deus vem muito, 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 muito tempo antes disso. E para eu falar desse Rei eterno que nasceu naquela manjedoura e trouxe o seu reino e nos apresentou o seu reino, eu preciso que você volte comigo na história. Eu preciso que você entenda como é esse reino, como tudo começou. E por isso nós vamos dar um salto na história, voltar para onde tudo começou. Porque se nós formos olhar essa história do Rei eterno e entender por que Jesus é esse Rei eterno, a gente vai precisar ver 4 partes principais dessa história. A primeira, a criação de Deus, onde Deus fez todas as coisas. Depois, a queda, onde o pecado separa o homem de Deus. Na terceira parte, a gente vai ver que Deus, ele levanta um povo, o povo de Israel, para que esse povo pudesse mostrar o reino de Deus para as outras nações. E na quarta parte, finalmente, ali é onde Jesus é colocado naquela manjedoura e a partir dali ele cresce e ele traz a sua missão, o seu reino aqui na terra. Ok? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Tudo começa de uma forma que parece simples, porque geralmente é o primeiro assunto que a gente vê quando a gente é criança ali no Videira Kids. Geralmente é aquele assunto quando a gente sempre está na escola dominical, né? E sempre falam, Gênesis 1, Deus criou todas as coisas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Criou todas as coisas e colocou o homem no jardim que ele titulou Éden. Mas presta atenção que essa história é muito mais do que uma história para contar para a criança. Essa história é uma história que ela tem tudo a ver com o fim. Essa história é uma história onde eu não quero aqui que você visualize um jardim bonito. Eu não quero que você visualize apenas plantas e animais e um oceano. Eu quero que você veja o jardim como um lugar. Veja o jardim como um lugar de governo. Veja o jardim como um lugar onde Deus criou para que o homem liderasse, mas estivesse sob o seu governo, estivesse sob a sua soberania, estivesse sob o controle de Deus, porque foi esse o intuito de Deus criar o jardim. Não foi para viver uma vida bonitinha, cheia de animais e plantas, foi para que o homem estivesse em um lugar onde a presença de Deus estaria, onde o governo de Deus estaria, onde ele estaria embaixo da autoridade de um rei. Deus cria o jardim com essa intenção. Agora, nós sabemos que o homem peca, o pecado entra no mundo. Nesse governo existia uma regra, não coma do fruto daquela árvore. E o homem come daquele fruto, e ao comer daquele fruto, ele se rebela contra aquele rei, contra aquele lugar, contra aquele governo, contra aquele lugar onde ele estaria com Deus todos os dias. E o pecado faz com que ele saia. Ele saia do jardim. Ele saia desse reino. Ele saia desse lugar de governo. Porque a partir de agora ele se separa de Deus e ele não está mais perto de Deus. E aqui é uma chave que eu quero que você anote, se você estiver anotando e não perde isso. A primeira chave é, a partir do momento que o homem sai do reino de Deus, ele começa a criar o seu próprio reino. A partir do momento que ele sai do reino da soberania de Deus, da presença de Deus, do cuidado de Deus, ele automaticamente começa a criar o seu próprio reino. E o seu próprio reino ele faz com as suas próprias regras, com os seus desejos, com as suas vontades, com o seu querer, com aquilo que ele bem entende. E é a partir daí que na história nós começamos a ver a maldade.
nós começamos a ver as atrocidades que o homem foi capaz de fazer, aquela coisa que a gente sempre fala até hoje, eu não sei o que é que o homem ainda é capaz de fazer, não é verdade? Por quê? Porque ele criou um reino onde era sobre as suas vontades, os seus desejos, aquilo que ele queria fazer. E a partir de agora, nós começamos a presenciar um reino onde o homem vive, onde o homem tem as suas vontades. Mas Deus é um Deus de amor. Diga assim, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. Deus te ama tanto, Ele te conhece pelo nome. Deus te ama tanto que Ele sonhou com você antes de você nascer. Deus te ama tanto que Ele quer cuidar da sua família. Deus te ama tanto que Ele quer cuidar da sua vida. Deus te ama tanto que Ele quer cuidar dos seus negócios. Deus te ama tanto que Ele quer cuidar do seu caráter. Deus te ama tanto ao ponto de dizer, não vive sozinho. Eu te fiz para viver comigo, caminhar comigo, estar comigo, sentir a minha presença todos os dias, porque foi para isso que eu te fiz. Esse é o nosso Deus. Foi para isso que Ele nos criou. E o seu amor é tão grande que Ele diz, eu preciso trazê-los de volta. E foi aí onde Deus cria o plano da redenção. E essa palavra redenção, ela vem da palavra redimir. E a palavra redimir, o seu significado é voltar ao original. O plano de redenção de Deus nada mais era do que trazer o homem para o seu original, voltar para o reino de Deus, voltar para o governo de Deus, voltar para a harmonia que Deus tinha feito. E Deus, Ele levanta um povo com o intuito de fazer com que esse povo volte ao original, volte a estar debaixo do governo desse rei eterno. E esse povo foi o povo de Israel. Deus levanta esse povo, mas para levantar esse povo, Deus, Ele fala com um homem chamado Abraão. E ali vem Abraão, e ele diz que a sua descendência seria o seu povo, e vem os seus filhos Isaac, Jacó, e a partir de Jacó, o povo de Israel surge. E esse povo de Israel, ele tinha a função de trazer de volta o reino de Deus. De trazer de volta o reino de Deus para as pessoas que estavam perdidas nesse reino do homem, nesse reino do mundo, nesse reino de maldade. E aqui o reino de Israel, ele surge apenas com o intuito de dizer, nós estamos debaixo do governo de Deus, e o governo de Deus é tudo que a gente precisa, porque é através desse governo que nós vamos viver uma vida abundante. Mas o que acontece? O povo de Israel desobedece aquilo que Deus pede, e por causa disso, Deus o disciplina. Aquilo que deveria ser um exemplo para as outras nações, Israel começa a copiar o mal das outras nações para si. Então Deus disciplina Israel, coloca Israel num exílio, dominado por um povo chamado babilônicos. E aqui é outra chave que eu quero que você entenda. Durante esse momento de escravidão, de domínio, Deus dá uma visão ao profeta Daniel. E essa visão é muito clara. A visão era a seguinte: existia várias estátuas, e Daniel tinha uma pedra na mão. E com essa pedra, ele iria lançá-la sobre as estátuas, e as estátuas iriam quebrar, as estátuas seriam destruídas. E a revelação das estátuas era, essas estátuas significam os reinos que existem, os reinos que serão destruídos, para que o reino de Deus volte, para que o reino do Rei Eterno volte. E assim, a história acontece. E agora eu quero que você preste atenção nisso. Imagina só, você viver de geração em geração com uma promessa de que você seria aquele que iria destruir os outros reinos. Imagina você viver com uma promessa de que das suas mãos sairia a pedra que iria derrubar os outros reinos, e o seu reino viria, e esse seu reino seria o escolhido. Você seria o escolhido das nações, aonde só o seu Deus era o Deus verdadeiro. E foi assim que nós chegamos até Jesus. Diga aleluia.
Glória a Deus, até que enfim acabou a história. Chegamos em Jesus. Jesus nasceu numa estrebaria, um lugar onde animais foram colocados. E ali, Jesus nasce. Os profetas haviam realmente dito que o Messias viria, o Salvador, aquele que iria segurar a pedra e derrubar os reinos. Jesus cresce e ele começa a falar do seu reino. Só que entenda que o reino que Jesus apresenta não era o reino que estava na cabeça dos judeus, do povo de Israel. Porque o reino de Israel, eles estavam esperando o Salvador para guerrear, para tirar a pedra. Mas Jesus, ele chega com duas coisas muito específicas do seu reino. A primeira, esse reino de Deus é para todos. Esse reino não é para uma nação específica. Esse reino é para mim, é para você, é para todos que estão aqui. Esse reino é para todos. Agora imagina só você crescer a sua vida ouvindo que você é a nação escolhida e chega o Messias e diz, esse reino é para todos. Mas Jesus também não dizia só isso. Jesus dizia que esse reino de Deus era um reino não de guerra, mas de paz. Não de violência, mas de amor. Não de raiva, mas de simplicidade. Jesus pregava o reino de amor, o reino onde você tem que amar o próximo como a si mesmo. E é aqui onde eu quero falar e começar a nossa mensagem. Porque o que é que significa o reino de Deus? O que é que significa o reino de Deus para você? O que é esse reino desse Rei eterno, que começou desde o princípio para ser um lugar onde nós iríamos estar debaixo da governança de Deus, do Todo-Poderoso? Esse reino, ele deve ser um estilo de vida na minha vida e na sua vida. Esse reino deve ser algo que todos os dias nós vamos acordar e levá-lo para onde nós formos. Esse reino é o reino onde nós vamos pensar como Jesus pensa, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, olhar o próximo como Jesus olhou. Esse reino é sobre você todos os dias acordar dizendo, eu vou fazer o que Jesus fez, eu vou viver como Jesus viveu, eu vou fazer a diferença nessa terra como Jesus viveu, porque esse é o reino de Deus que Ele planejou para que todos nós pudéssemos estar inseridos. A minha pergunta para você é, as coisas que você faz glorificam a qual reino? Porque nós temos o reino do Rei eterno, que Jesus nos apresenta e diz, está disponível para você. Mas nós também temos o reino do mundo, o reino criado por mãos humanas. Hoje, nesse domingo, no dia 5 de dezembro, as suas atitudes, elas se enquadram em qual reino? Elas se enquadram em qual lugar? Qual é o seu estilo de vida hoje? Qual a vida que você vive? Uma vida que está debaixo sobre o governo de Deus ou sobre o governo desse mundo? E é sobre isso que eu quero gastar um tempo com você. Falar com você algumas diferenças sobre esse reino de Deus perfeito desde a sua criação e sobre esse reino do homem criado com as mãos humanas e os desejos humanos. Porque existem algumas diferenças. E a primeira diferença é a seguinte: no reino eterno, o Rei eterno, ele é acessível a todas as pessoas. No reino eterno de Deus, o Rei eterno Jesus é disponível para qualquer um aqui nesse lugar. Só que quando eu olho para o reino do homem, não é assim. No reino do homem, você não tem acesso ao rei tão facilmente. No reino do homem, para você acessar o rei, você precisa ser alguém importante. No reino do homem, para você chegar ao rei, você precisa ter dinheiro. No reino do homem, desde o princípio foi realeza, plebe. Traduzido para hoje, rico, pobre.
Ou seja, no reino do homem não é sobre ser aceito, no reino do homem é sobre ter ou merecer para ser aceito. No reino do homem é sobre só o rei pode me ajudar, só o rei tem dinheiro para mim, só o rei pode me abençoar, só esse rei, mas eu não sou qualquer pessoa, ou seja, eu não tenho acesso a esse rei. Então eu vivo a minha vida me lamentando, a minha vida sofrendo, a minha vida passando por problemas, porque eu estou debaixo de um reino, aonde o rei não é acessível, aonde aquele que pode me ajudar não pode ajudar qualquer pessoa. Mas o reino de Deus não é igual a esse reino. O reino de Deus é acessível para você, não importa o seu pecado, não importa a sua falha, não importa o seu erro, não importa o seu passado, o rei eterno te aceita. Existe um rótulo na sua testa dizendo: eu sou aceito pelo Pai. Ei, você dessa unidade prisional, eu tenho que te dizer isso. Sai do reino do crime. Sai do reino dessas mentiras. Vem para o reino de Deus, do Rei eterno. Ele te aceita. Ele perdoa os teus pecados e Ele vai te transformar em uma pessoa muito melhor. Você não vai sair daí pior, você vai sair daí melhor, transformado em Deus. Esse é o nosso reino. Agora imagina, Jesus, Ele vem trazer esse reino de Deus. Esse reino que é para todos. Por isso que os judeus naquela época ficaram um pouco impressionados e começaram a duvidar do próprio Salvador. Porque Jesus, ele sentava com todas as pessoas. Não precisava marcar algo por causa da sua classe social, da sua cor ou do que for. Jesus sentava com todos os tipos de pessoas que naquela época eram julgadas e afastadas. E por causa disso, o que acontece? As pessoas começaram a duvidar de Deus. E talvez você ainda esteja na dúvida de qual reino está. Talvez você aqui hoje, visitante, que nunca percebeu, e isso nunca se achou digno de fazer parte das coisas de Deus, ainda esteja com dúvida, porque aquele povo de Israel ficou com dúvida, porque eles não conheciam quem era Jesus verdadeiramente. Talvez você ainda está com dúvida de qual lugar está, porque você não conhece Jesus verdadeiramente. E o que Jesus hoje chama você é para que você comece a ter uma vida com Ele. Comece a o conhecer, comece a entender, porque Ele se importa com você. Esse rei se importa com a sua vida, se importa com o seu casamento, se importa com os seus filhos, se importa com o seu caráter, se importa com o seu negócio, se importa com as suas emoções. E você faz parte desse reino. Basta você querer, não precisa pagar. Basta você dizer: Senhor, eu quero esse reino. Mas existe uma outra grande diferença sobre o reino, desse reino eterno, e o reino do mundo. A diferença é, o rei eterno tem um reino com valores radicalmente diferentes deste mundo. Entenda uma coisa, o que é um valor? Valor é aquilo que faz você quem você é. Valor é aquilo que mostra a sua realidade. Os seus valores são aquilo que mostram você para as outras pessoas verdadeiramente como você é. Porque o seu valor não é aquele tempo que você passa em casa escondido. As pessoas veem o seu valor quando você está do lado de fora. As pessoas veem o seu valor não quando você está no seu quarto com as portas fechadas. As pessoas veem o seu valor quando você está falando, quando você está agindo, quando você está sozinho, quando você está com a sua família, quando você está na igreja, quando você está no seu trabalho. Isso é valor. Esse é o que o valor apresenta. E os valores do reino de Deus são totalmente diferentes dos valores do reino do mundo. Porque o reino eterno vai na contramão. O reino do rei eterno é onde os maiores são os que servem e não os que dominam. É onde os felizes e os pobres de espírito, os que choram, os mansos e os perseguidos estão. É onde aquele que perder a sua vida, essa será encontrada.
Entenda que para viver o reino do Rei Eterno, a gente precisa estar disposto a andar na contramão desse mundo. Porque o que acontece é que às vezes a gente acha que a igreja é a solução. Que a igreja é a solução dos nossos problemas. Que porque eu venho para a igreja no domingo, eu sou de Deus. Muito cuidado, porque os seus valores estão mostrando verdadeiramente quem você é. A gente acha que vir para a igreja está resolvido, mas entenda, igreja não é fim, igreja é meio, a igreja te mostra o caminho, é você que decide em qual lugar você está, com Deus ou sem Deus, vivendo uma vida que mostra Deus ou uma vida que não mostra Deus. E muitas vezes a gente vive essa vida na igreja, achando que está tudo certo, mas a gente está mais longe de Deus do que imagina. Acha que a igreja é suficiente. Vive na igreja uma coisa e em casa é outra. Vive na igreja uma coisa, mas no trabalho outra. Na igreja é um pão, em casa é um cão. Na igreja é simples, é humilde, trata todo mundo com gentileza. Na igreja beija a esposa. Em casa, a esposa diz, cadê aquele beijo que você me deu na igreja? Vixe, nem me lembro. Na igreja se diz alguém que ama as pessoas. Em casa, não olha para o filho, não olha para a esposa, não olha para a família. Na igreja, vai para todos os compromissos, vai para o GC, chega cedo para servir no estacionamento no sol quente. Mas fora da igreja é aquela pessoa que não ajuda ninguém, que deixa todo mundo na mão. Ei, meu irmão, entenda uma coisa, valor é sobre o que você vive e não sobre o que você fala. Valor do reino de Deus é sobre fazer, não é sobre falar, não é sobre escrever, é sobre colocar na prática. Não é sobre botar uma Bíblia no braço e dizer, eu sou crente, eu sou do reino de Deus. Porque tem muita gente que anda com a Bíblia no braço e não sabe um versículo decorado. Nem decorar perde tempo. Gasta tempo, na verdade. Ou seja, esse reino de Deus vai na contramão desse mundo. E quantas vezes no sábado a gente está no forró e no domingo está aqui levantando a mão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ok, mas você vai viver a sua vida toda servindo a dois deuses. Você vai viver a sua vida toda em dois reinos. Deus não te chamou para você viver em um reino paralelo. Deus te chamou para viver em um reino do Rei Eterno, onde a adoração é para Ele exclusivamente e a sua vida é para Ele exclusivamente. Começando a pregar agora, viu? Porque, gente, quantas vezes a gente se encontra com gente assim? Mas também existe uma grande diferença entre esse reino de Deus e esse reino do mundo. Porque no reino do Rei Eterno, o Rei Eterno estabelece o seu reino de dentro para fora e não de fora para dentro. Cadê o meu elemento criativo? Entra aí, pode entrar. Por quê? O reino de Deus não é sobre as suas habilidades. O reino de Deus não é sobre o que você sabe fazer, é sobre um Deus que é capaz de fazer infinitamente do que você pode fazer. O reino de Deus é sobre dentro para fora, mas o reino do mundo é sobre fora para dentro. E entenda que muitas vezes quando nós estamos nesse mundo, é sobre força, é sobre violência, é sobre arrancar. Por quê? Porque é sobre aquilo que você pode fazer. Porque é sobre o seu título. Porque você só é capaz de fazer porque você está em uma posição acima dos outros. Porque você só é capaz de fazer porque você tem mais dinheiro do que os outros. Porque você só é mais capaz de fazer porque você tem mais habilidades. No reino do mundo, o que gera em nós é, eu preciso buscar lá fora. No reino do mundo é sobre, eu tenho que
eu tenho que. É sobre as minhas habilidades, é sobre o quão mais inteligente eu sou, é sobre o quão mais preparado eu sou, é sobre o quão mais forte eu sou, e assim eu vou vencer. Só que existe um problema no reino do mundo, porque nem sempre as suas coisas de fora vão ser o suficiente para você viver uma vida feliz. É necessário olhar para dentro de você certas horas, porque as suas emoções, elas não podem ser compradas com dinheiro. A sua felicidade não pode ser comprada. E aí, quando eu ajo pelo reino do mundo, eu vivo tanto pelo que eu faço, pela minha força, pela minha habilidade, pela minha posição, por quem eu sou, que quando eu olho para dentro de mim, não tem nada. Quando eu tento buscar alguma coisa dentro de mim para dar para minha esposa, não tem nada. Quando eu busco alguma coisa dentro de mim para dar para os meus filhos, não tem nada. Quando eu busco alguma coisa dentro de mim para viver a minha vida espiritual em Deus, não tem nada. Porque eu estou gastando tempo demais com o que é de fora, com as minhas habilidades, com um reino que só pensa em si, que só pensa nas suas coisas, que só pensa no seu bel prazer. Mas o reino de Deus, esse reino que Deus fez, do Rei Eterno, aonde Ele governa, aonde Ele cuida de cada detalhe, não se compara ao reino dos homens. Porque o reino de Deus não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Deus já fez. O reino de Deus não é sobre a sua capacidade de produzir, é sobre a graça de Deus na sua vida que te dá a capacidade para fazer mais. O reino de Deus não é sobre aquela posição que você está, mas sim sobre a graça de Deus que te colocou naquele lugar para você fazer a diferença na vida de outras pessoas. O reino de Deus não é sobre a sua capacidade de gerar dinheiro, mas sobre a graça infinita de Ele ter te dado condição para você abençoar mais e mais pessoas. O reino de Deus é um sentimento que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Aqui eu penso em mim e depois eu penso nos outros. Aqui eu penso nos outros e uso a minha vida para abençoar e viver aquilo que Deus tem para mim. Mas o reino de Deus, porque Deus é tão bom, que Ele não deixa faltar nada em você, nem fora nem dentro. Ai, Deus. Deus é tão bom, que não há falta nenhuma. Porque quando você olha para dentro de você, você acha perdão pela graça de Deus. Quando você olha para dentro de você, você acha o amor que você precisa, porque Deus coloca lá o amor para você amar a sua família, a sua esposa. Quando você está no reino de Deus, dentro de você, você encontra paz. A paz para dormir tranquilo, a paz para esperar, a paz. Quando você está no reino de Deus, existe alegria, alegria contagiante, alegria que te faz viver a vida abundante, alegria que não deixa a depressão entrar na sua vida, alegria que não deixa a tristeza dominar a sua vida, a alegria de Deus em você. Quando você está no reino de Deus, existe vida, porque Ele é vida. A vida abundante de Jesus habita em você. E quando você está no reino de Deus, tudo que está dentro de você começa a sair. Tudo que está dentro de você começa a sair. E quando você primeiro precisa, as pessoas começam a ser tocadas por aquilo que está dentro de você. As pessoas começam a receber daquilo que está dentro de você, porque é isso que Deus faz. Ele age dentro de você para que a bênção e o milagre viva na sua vida eternamente. É isso que Deus faz. Esse é o Rei Eterno. Esse é o Rei Todo-Poderoso. Esse é o nosso Rei, o Rei Jesus. Esse é o Rei que precisa governar as nossas vidas. Você pode ficar em pé no seu lugar.